Oi, gente, tudo bem? Olha, quem eu trouxe aqui hoje, a minha amiga, irmã, e estamos com uma série aí de maternidade, todos sabem, né, que eu tive bebê, e hoje temos um bate-papo aqui também. Ela vai contar uma história de superação que ela teve com o bebê dela, que hoje está um jovem, né, com 17 anos. E vocês fiquem ligadinhos, dê o seu like, inscreva no canal, porque vocês vão amar essa história. E quem sabe você esteja passando, né, por alguma luta da sua vida ou do seu filho, ou qualquer outro tipo de luta, tá? Isso é muito bom, a gente ouvir as experiências, as lutas de outras pessoas, isso, e as vitórias também, né, Lidiane? Você vai contar para nós não só a luta que você teve, mas a vitória que você tem hoje e a superação. Na verdade, nós mães, né, nós conseguimos superar muitas lutas. Então, tem uma série de mães que passaram alguns problemas, né, com seus filhos, e elas vão estar contando aqui para nós. E hoje a nossa convidada é a Lidiane. E Lidiane, conta para nós como foi a sua gravidez e como você ganhou o seu bebê. O que você esperava e o que aconteceu lá? Enfim, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. É o seguinte, eu casei muito nova, né? Eu casei com 19 anos, era muito nova, e eu tive meu filho também muito nova, com 21 anos, eu tive meu bebê. E aí é que a gente foi descobrir o que era realmente o que ele tinha nascido, porque até então a gente desconhecia essa malformação. Sim, não é muito falado, né, Lidiane? É uma doença rara, é uma doença gente? rara. Isso, a gente desconhecia, e pelo fato também de eu ser muito nova, a gente desconhecia várias coisas, né? Era o primeiro filho, enfim. Vem tudo, é uma interrogação pra gente, a gente não sabe como se tratar, como resolver aquela situação. Mas enfim, ele foi pra sala, ou seja, eu fui pra sala de pós-parto e ele foi pra ser entubado e pra receber os atendimentos ali. Aí depois veio o médico conversar com a gente e explicar o que era, né? Aí o médico explicou que era uma malformação e que corria o risco dele não andar, de ele não se tornar uma criança dependente, né, pro resto da vida. E ter hidrocefalia, o que realmente ele já tinha ali por causa da malformação, já estava desenvolvendo essa hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro, certo? O líquido não estava drenando da forma correta que precisava ser drenado, e isso estava gerando uma pressão na cabecinha dele, que fazia com que a cabecinha dele crescesse. Só lembrando que ele nasceu de 8 meses, né, Lidiane? Ele ia de 8 meses. Então ele era bem mais pequeno, né, gente? Ele era pequenininho, e a gente olhando pra ele, a gente via que realmente tinha uma discrepância entre o tamanho do corpo e a cabecinha. Então já tinha aquela hidrocefalia ali. Mas aí ele ficou internado, eu vim embora, eu recebi alta 2 dias depois. E ele ficou ali internado, porque ele precisava fazer uma cirurgia para fechar esse buraco, né? Que é um buraco, literalmente um buraco que tinha nas costas dele, entre a lombar e a sacral. Então ele ficou ali internado, com risco de ter meningite, porque ele tinha feito o cocô mecânico, né? Que é aquele cocôzinho, primeiro cocôzinho do bebê. E havia entrado dentro da medula, e ele precisava ficar no antibiótico para não ter essa meningite e tal. E com isso, a cabecinha dele ia só crescendo, né? E quando fez 16 dias que ele estava ali internado, o médico falou que ele ia precisar fazer uma cirurgia, que era colocar um dreno na cabecinha para fazer essa função de drenagem do líquido da medula para o cérebro, que é o que causava a pressão na cabecinha dele e fazia com que ela crescesse. E aí era uma segunda-feira e eu fui orar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, que Ele cuidasse do meu filho. E aí ele ficou, ele falou que precisava de uma cirurgia, né?
pra colocar esse dreno no líquido, na cabecinha dele, pra fazer essa drenagem desse líquido. E aí na segunda-feira eu fui pra igreja, recebi essa notícia e fui pra igreja orar, pedi ao Senhor. Na verdade eu não orei, eu só pedi ao Senhor misericórdia e chorava. É a única coisa que eu consegui. Mas ainda assim você foi forte, né, Lidiane? Porque pedi ao Senhor. talvez se fosse eu estaria lá na porta do hospital desesperada. Porque não é fácil, viu, gente? A gente que é mãe, a gente que é mulher, a gente sabe que não é brincadeira. Você carrega um bebê, né, Lidiane? 8, 9 meses, você espera, né? Tudo bem, né? E então, mas quando você não tem um diagnóstico, né? Sim. Você não tem nada, nenhuma intercorrência anormal durante o seu parto. E aí... porque o parto foi ótimo, né? Não, durante o parto não, durante a gestação. A gestação, quer dizer... Foi tudo ok. Então, ele ficou ali, né? E o médico disse que ele precisava fazer essa cirurgia, que era colocar essa válvula. Isso foi na segunda-feira que eu tive essa notícia. E na quarta-feira que eu cheguei lá, que estava marcada a cirurgia, era um outro médico. E aí ele falou comigo que havia repetido todos os exames dele, né? E havia regredido aquela infecção que ele estava no líquido, né? Que drena para o cérebro. E também a cabecinha dele havia estabilizado, havia parado de crescer. Então não precisou de fazer a cirurgia. Não precisou fazer a cirurgia, graças a Deus. E naquele mesmo dia ele recebeu alta do Ele fez a cirurgia da coluna, né? Ele fez a única cirurgia que ele fez foi só para fechar mesmo o buraquinho, né? Da medula. Mas a cirurgia que era para abrir a cabeça... Então foi o primeiro milagre, gente. O primeiro milagre que Deus realizou, porque era algo assim, inevitável. Porque a cabecinha dele estava crescendo 2 centímetros por dia. E então, da segunda até a quarta, a cabecinha dele estabilizou, ela parou de crescer. Então isso para mim foi um milagre de Deus, né? Porque já era o agir de Deus, já era Deus trabalhando ao nosso favor e fazendo com que as coisas começassem a acontecer de uma forma diferente. Então, naquele dia, o diagnóstico que a gente tinha de uma cirurgia, eu levei meu filho para casa. Então, às vezes a gente tem uma notícia ruim e Deus, de repente, ele reverte o quadro da situação. Por que ele faz isso? Né? É só a gente crer, ter fé e confiar nele. E aí você levou ele para casa. E aí como foi? Porque você era nova. Não. Experiência nova, porque mesmo a gente tendo experiência, era um bebê. Você traz um bebê para casa, gente, a gente fica meio assim, meu Deus, e agora? Nossa, né? Deus. E o seu bebê, né, passando esse momento assim, claro, se ele ganhou alta é porque ele ia recuperar em casa, já estava melhor, né? E como foi você, o seu esposo, que recebeu o seu bebê ali? Então, a gente tinha esse diagnóstico, né, que ele não ia andar, que ele não ia... o médico falou que não ia andar. O médico disse que ele não ia, disse para nós que ele não ia se desenvolver. Então nós fomos para casa e fomos procurar ajuda, procurar especialistas, enfim. Aprender sobre o assunto. Nós pesquisamos, conhecer do que se tratava, porque até então a gente desconhecia, né? E dar uma formação. E a gente foi para casa com ele. Eu tive muita dificuldade para dar banho, porque no lugar da cirurgia tinha uma bola mesmo, uma bola roxa. Sabe quando você toma um soco no olho que fica aquele edema roxo? E era macio, assim, parecia que a qualquer momento ia explodir. Assim, nas costas? Nas costas, era uma bola mesmo e pra mim era como se a qualquer momento fosse explodir. Então eu ficava com muita dificuldade de dar banho. Aí meu esposo tirou férias, minha mãe me ajudou muito, eu tive muita ajuda. Mas a gente foi tentando descobrir ali o que era aquilo e cuidar dele da melhor forma possível. Você tinha medo de não andar? Tinha, era um dos meus maiores medos. E aí a gente começou a fazer o acompanhamento, era exame atrás de exame, porque tinha que olhar a função dos rins, da bexiga, era ultrassom todo mês de 90, era um exame de 300, eram coisas caras. E na época a gente não tinha condições, só meu esposo trabalhava. E Deus, ele foi provendo as coisas. E aí eu lembro que um dia, primeiro a gente foi no hospital da Baleia, e o médico falou assim comigo, falou: mãe, seu filho ele vai andar assim. E ele pegava ele assim e firmava as perninhas, né? E aí aquele médico me deu, naquele momento, foi o primeiro médico que me deu uma esperança, sabe? Quando a pessoa te dá uma esperança.
Porque no hospital, quando eu ganhei ele, eu fiquei desesperançosa. Porque os médicos, eles parecem que, alguns, né? Eles não tratam com sentimento. Eles falam o que realmente tem que dizer, mas parece que não analisam tudo. E o meu filho, e aquele médico naquele momento, ele falou, não, seu filho vai andar, ele tem uma perninha firme e tal. E naquele momento eu tive uma esperança. E depois, posteriormente, eu fui em uma consulta em um outro hospital e uma médica, ela me orientou, falou assim, olha, você vai em tal hospital, eu vou te dar uma papelada aqui, você vai em tal hospital que você vai conseguir a admissão do seu filho e lá você vai conseguir todo o tratamento dele, que você paga aqui, esses exames caros, lá você vai conseguir de graça porque o hospital cobre tudo. E Deus foi tão maravilhoso que Ele enviou para mim essa médica, que ela arrumou todos os papéis. E com esses papéis eu liguei nesse determinado hospital e passaram-se, acho que umas 2 semanas, eles me ligaram para ir lá e fazer a admissão do meu filho, onde ele faz acompanhamento até hoje. E a gente nunca mais precisou ficar pagando exames caros, porque o hospital é muito bom e acompanha justamente pessoas que têm alguma lesão medular. Não, isso é importante, né, Lidiane? Que mesmo se aconteceu inesperado, se aconteceu um problema, você pode ter certeza que Deus vai encaminhar. Ele está providenciando tudo pra exatamente. Então, mesmo com a nossa dificuldade, né, mesmo no momento que a gente acha que a gente não vai ter força para continuar por causa daquela luta, Deus, ele sempre provê pra gente aquilo, sabe, o inesperado para você continuar. E a gente conseguiu esse tratamento, esse acompanhamento, e ele foi crescendo, né? O diagnóstico que a gente tinha que ele não iria andar, ele andou com em torno de 1 ano e 6 meses, ele andou. O diagnóstico que o médico disse também que ele ia ter muita dificuldade de aprendizagem. E hoje, meu Deus, ele ganhou até uma bolsa em um colégio particular porque ele é inteligente. E ele toca, ele é um menino super dedicado. Eu falo que a força que ele tem, né, a resiliência que ele tem. E ele vai cantar pra nós aqui, ele vai tocar pra ela cantar, porque ela é cantora, né? Então ele também tá nesse ramo, né, de tocar, de cantar, ele faz parte da música hoje. Né? Eu fico muito emocionada. E assim, a força que ele tem, a resiliência que ele tem de enfrentar as dificuldades que ele já passou na vida dele, né, com essa questão de saúde, isso também me dá força para caminhar, entende? Porque a gente vê que mesmo sendo ali uma criança, um adolescente, um jovem, ele está trilhando o caminho certo, o caminho do Senhor. E é isso que o Senhor ele faz na vida da gente. E é um menino, uma bênção na minha vida, é um menino que veio para me abençoar, sabe? Aprendo muito com ele, aprendo todos os dias com ele. Então é isso, o Senhor ele cuida de nós, independente da situação que a gente esteja passando. Voltando um pouquinho, a hidrocefalia ele não teve mais. Ele não precisou fazer a cirurgia porque regrediu. E depois ele cresceu. E ele cresceu e não teve mais nenhum episódio de hidrocefalia, aquilo estabilizou, né? Não precisou de cirurgia e ele agora, graças a Deus, já está grande, já está um rapaz maior que eu. Enfim, mas é isso. O Senhor, a palavra que eu tenho para você é que o Senhor ele cuida da gente. Né? Quando parece que está tudo difícil, o Senhor ele está. E que se acontecer alguma coisa na sua vida, Deus vai prover tudo e pode ficar tranquila. Viu, gente? E a gente termina, né, Lidiane, essa história de superação com os dois cantando. Então, preste bem atenção no louvor que eu vou deixar aqui para vocês. Tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada, Lidiane, por você ter vindo. E a nossa conversa ajudou muitas outras mães, muitas outras pessoas. Com certeza.